Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Primeiramente, perdão pela voz de IA, mas acredite que foi a melhor opção, senão vocês não iriam entender nada, pois eu tenho dicção de uma criança de 1 ano de idade. No último episódio, The Amazing Digital Circus, o episódio 6, se tem uma coisa que marcou muito e deixou muitos confusos, é com certeza a mudança repentina de comportamento do personagem do Jax, na parte final do episódio. E é exatamente sobre isso que gostaria de conversar com vocês. Mas antes, recapitulando. Acredito que os principais acontecimentos do episódio ainda estejam gravados na memória de vocês, mas de forma resumida, tem uma aventura no circo onde os personagens são divididos em duplas. Regatha é com Kinger, Gangle com Zubul e Pomni com Jax. Pomni e Jax se dão muito bem um com o outro e se divertem durante a aventura e boa parte do episódio. Porém, depois de eliminarem as outras equipes, Jax, do nada, muda a forma que estava agindo em relação a Pomni. Jax, eu fiz alguma coisa errada? Falou igualzinho a Ragatha agora. A gente tava se dando bem, se divertindo, conversando. Sendo sincera, quando assisti pela primeira vez, o motivo que levou ele a isso foi um tanto quanto óbvio e inclusive compreensivo para mim. Tão claro como olhar alguém sorrindo e dizer que ela está feliz, ou ver alguém chorando e concluir que ela está triste. Mas, entretanto, porém, depois eu fui assistir a reação de outras pessoas e, pelo menos os que eu assisti, elas só não entenderam e começaram a fazer teorias e especulações. Já outros tiveram uma interpretação diferente da minha, porém, pelo menos pra mim, só não fez sentido levando em conta os próprios acontecimentos do desenho. Mas então entendi que o que pra mim era um fato era só uma interpretação minha. E foi isso que me motivou a fazer esse vídeo, porque não vi ninguém dando esse ponto de vista, pelo menos os reacts que eu assisti. Talvez tenham uns perdidos que eu só não sei a existência deles. Então, já sendo extremamente direto sobre minha interpretação, o que fez o Jax mudar foi o que a Ragatha disse. Ok. Agora vocês, pessoinhas, me perguntam. Tá, o que a Ragatha disse? E quando? E eu digo que foi aqui o gatilho. Eu sei muito bem o que você tá fazendo com a Pomni e nunca vai dar certo. Você tá se aproximando da Pomni pra corromper ela. Peraí, não. Agora, muitos podem falar que mesmo que o Jax tenha ficado nitidamente bravo com ela, ele continuou interagindo normalmente com a Pomni e, inclusive, se divertindo e muito com ela durante todo o episódio. E sim, nobre pessoa. Porém, tem coisas que a gente ouve, que agimos até de forma impulsiva no momento. Mas aquilo fica gravado. E você pode tentar se distrair, não pensar sobre isso. Mas, em um outro momento, aquilo vem e, do nada, te faz pensar um pouco. No entanto, dessa vez, você pode refletir sobre o que foi dito. Levando isso para o caso do Jax, assim que a Ragatha disse aquelas coisas, ele até demora um pouco para raciocinar o que aquelas falas queriam dizer. Certo que em episódios anteriores, a bonequinha de pano já tinha demonstrado seu incômodo em relação à amizade do Jax com a Pomni, o que não passou despercebido por ele. Uau, esses são os primeiros passos de uma amizade promissora, não é, Ragatha? Porém, até então, o Jax aparece não ter notado o real motivo do desconforto dela. Ele só achou que era porque ela não estava conseguindo ficar próxima da Pomni e não gostou de ver que ele sim estava conseguindo. Mas claro, não que ele estivesse se aproximando da Pomni como forma de irritar a Ragatha. Mas foi como algo a mais, digamos assim. Ele simplesmente achou a Pomni legal. Afinal, por mais que os outros dissessem para não ficar perto dele e o quanto ele era uma pessoa ruim, ela não tentou ficar longe dele ou algo assim. Muito pelo contrário, ela continuou agindo normalmente e ir tirando suas próprias conclusões. Por isso, quis se aproximar dela e, de quebra, provocou quem ele gosta de provocar. Por isso que quando a Ragatha diz isso... Eu sei muito bem o que você tá fazendo com a Pomni e nunca vai dar certo. Ele não entende. Mas nesse momento, ele entende. Você tá se aproximando da Pomni pra corromper ela. Ficou claro que a Ragatha não queria que os dois fossem amigos, porque o considerava um perigo para a Pomni, como algo que fosse fazer mal a ela. E isso o deixou com muita raiva. Agora, ele entendeu que, além de culpar ele pelos outros terem sido abstraídos, estava insinuando que ele causaria o mesmo fim para a Pomni. Já quando a Pomni volta, ele só deixa isso pra lá, julgando ser só mais uma das bobagens insignificantes que os outros falavam. Afinal, vemos que ele está ciente que não só a Agatha, mas outros personagens também o culpam pelo que aconteceu aos seus antigos amigos. E provavelmente não deve ter sido a primeira vez que ele ouve aquele tipo de coisa, o que dá a entender nessa cena. Eu não acredito! Você vai me culpar mesmo por uma coisa que todo mundo também fez, é sério?
Então, nesse momento, ele só julgou ser só mais um momento dela culpando ele. Porém, dessa vez tinha sido diferente. Mas o jogo segue e tudo acontece normalmente. Eu tô bem atrás de você, não tô? Até que... Eu pego o Zubo! Peraí! Confia em mim, parceiro! Deixa comigo! A Pomni vai atrás de Zobli e deixa Jax sozinho. Com a Pomni, ele conseguiu se distrair e não pensar no que a Agatha disse mais cedo. Mas agora, sozinho, vemos que tem algo incomodando. Afinal, dessa vez, ela não tinha só culpado ele, assim como antes. Dessa vez, tinha sido diferente. Dessa vez, tinha a Pomni. Ele provavelmente deve já estar acostumado com as pessoas o colocando como uma pessoa ruim, e de esperarem o pior dele, e de ser culpado diversas vezes por acontecimentos passados. E acredito que ele só não liga para o que os outros pensam dele. Não vai fazer algo só porque dizem ser o certo ou errado. Ele vai ser o que ele é, sem se importar com o julgamento alheio. Porém, e se o que dizem for verdade? E se você for realmente prejudicial para aquela pessoa? A única pessoa que realmente importa. Porque os outros não importa, já não esperam nada de você, já não gostam de você. Mas ela sim importa. A única que você não quer machucar. E se for verdade? Essa confusão mental em que você mesmo não acha que está fazendo mal para alguém, e esse alguém também parece estar muito bem com você. Mas outra pessoa diz que sim, você está fazendo mal para ela. Em vários relacionamentos abusivos, por exemplo, por mais escancarado que seja, a vítima não se enxerga como vítima e nem o agressor como o agressor. Mas as pessoas de fora notam claramente a gravidade da situação. Então, em um caso mais leve, será que você faz mal para a única pessoa que te importa? Jax estava nesse conflito mental. E quando Pomni o abraça, ele tem um delay, mas impulsivamente logo a empurra. Nessa cena, tem gente que só concluiu que ele não gosta de abraço, ou que tem medo de se aproximar das outras pessoas. Mas eu não vi dessa forma. Não sei dizer se ele gosta ou não de abraço. Para ser sincero, acredito que ele só não esteja acostumado mesmo, mas não ao ponto de empurrar a outra pessoa. O que fez ele empurrar a Pomni foi instinto de proteção. Como assim, vocês me perguntam? Para exemplificar, sabe quando você está muito suado e alguém que você gosta vem te cumprimentar com um abraço, mas como você não quer sujar ela, você só fala, não, peraí, tô suado. No caso do Jax, que está em um conflito interno, por mais que ele não saiba dizer se ele realmente faz mal ou não para Pomni, caso ele realmente faça, é melhor ela se afastar dele. Porém, quanto mais próximo eles estiverem, ele sabe que vai ser mais difícil para a Pomni se afastar. Então ele empurra ela porque nota que talvez estejam se aproximando demais. Mas ele faz isso de forma instintiva, tanto que ele só percebe o que fez quando já havia empurrado. Por isso que ele olha para a própria mão, se perguntando o que tinha feito. E como ficou um clima estranho, ele tenta falar alguma coisa para desconversar e voltar as coisas ao normal. E a Pomni também só tenta deixa pra lá e voltar à brincadeira. Porém, podemos ver que Jax ainda está pensativo, talvez se perguntando o que deveria fazer. Nesse momento, ele começa a tentar afastar a Pomni. Mas, não que ele tenha concluído que ele de fato faça mal para ela. Mas, aos poucos, quanto mais a Pomni mostra o quanto ela se importa com ele, mais ele escala nessa ideia de afastar ela dele. Porém, as falas dele, por mais que para ele talvez estivesse falando coisas que ele falaria normalmente, não soou natural. Soou como alguém tentando ser natural. Até a Pomni percebe isso. Revida! Você tá doida? Eu disse pra revidar! Ele sabe que quanto maior o vínculo entre os dois, mais difícil vai ser para ela. E até tenta fazer ela atirar nele, como forma de procurar resquícios de que ela não se importa tanto com ele. Afinal, ele sabe que por mais que seja tudo brincadeira, de mentirinha, e que eles podem levar tudo numa boa, você ainda se preocupa, mesmo que minimamente. Eita, foi mal. A Pomni também sabia disso. Se eu atirar em você agora, a gente vai continuar sendo amigo depois? É interessante notar que Jax, nessas tentativas de afastá-la, ele começa a agir conforme os rótulos que dão pra ele. Ou seja, as pessoas dizem que ele é babaca, que não se importa com os outros, que é egoísta, que só faz coisas ruins pros demais. Então, era isso que ele estava sendo.
E essa coisa de rótulo é algo que acontece na vida real. Pessoas que fazem esforço enorme para ser paciente, mesmo tendo passado por momentos ruins, porque todo mundo diz que sou paciente, eu preciso demonstrar paciência. Ou pessoa que arrancam toda a energia que tem para demonstrar alegria, mesmo estando exausta, porque todos dizem que sou alegre, eu preciso ser alegre. Não estou dizendo que o Jax acha que deve agir conforme os rótulos, só estou explicando o conceito. Na verdade, acredito que ele nem liga para esses rótulos. Porém, ele está usando tanto para afastar a Pomme. Afinal, se isso que afasta os outros dele, então também poderia funcionar com ela. E para tentar fingir naturalidade. Pois, se todo mundo me rotula disso, então eu naturalmente agiria assim. Lembrando que nada de forma consciente, mas sim inconscientemente. Além disso, esses rótulos meio que interferiu na forma dele pensar sobre a fala da Hagata mais cedo. Afinal, apenas ela disse algo sobre ele ser um perigo para Pomme. Os outros não disseram nada. No entanto, os rótulos que, não só ela, mas os outros colocam nele, meio que colaboram com o que a Hagata disse. Pois, se esses rótulos forem verdade, as chances do que ela está dizendo ser verdade são bem maiores, certo? Só puxando umas coisinhas sobre essa coisa de rótulo. Primeiro, é que não tem nada a ver com os estereótipos que o Jack cita no EP. E segundo, é que nem sempre as pessoas se aprisionam neles. Mas muitas vezes se prendem em tentar se desprender deles. Por exemplo, uma pessoa que é rotulada como egoísta por um grupo de pessoas. Daí, ela vive fazendo de tudo para esse mesmo grupo somente para mostrar que ela não é egoísta. Porém, nunca é suficiente, já que como elas já vêm dessa forma, elas só notam as ações que colaboram com essa visão. Mesmo que às vezes nem é egoísmo, só a pessoa reconhecendo seus próprios limites, cansaço ou porque só não deu mesmo. E tem pessoas que só usam os rótulos para manipular de forma consciente mesmo. Enfim, tem nada a ver esse assunto, mas é mais um aviso mesmo. Não caiam nessas armadilhas de rótulo. Às vezes as pessoas te rotulam com características delas mesmas que estão tentando esconder. Enfim, voltando para o circo. Mesmo o Jax tentando dizer que o que eles passaram não significou nada para ele, até a Pomme percebe que ele está mentindo. Porém, ela não sabe das coisas que aconteceram antes dela chegar no circo, e nem mesmo do que a Hagata falou para ele mais cedo. Então, tentando achar uma explicação, ela conclui que ele tem medo de demonstrar emoções. O que até faz sentido, levando em consideração o ponto de vista dela. E por conta dessa fala, muita gente tomou isso como verdade, que essa era a razão da mudança repentina do personagem. Além de conclusões como, o Jax, apesar de criticar a Hagata por não ser sincera, ele mesmo não é, mas não persegue. Porém, eu discordo dessa ideia, levando como base os próprios acontecimentos do desenho. Afinal, vimos em vários momentos do Jax sendo sincero com a Pomme. Sabe, tem uma diferença em ser uma pessoa sincera e ser uma pessoa aberta. Digo isso por mim mesma. Me considero uma pessoa bem sincera, às vezes até demais. Mas, ao mesmo tempo, por mais que seja comum as pessoas falarem da vida pessoal delas pra mim, eu mesmo não sou de falar sobre mim, ou de sair dando minha opinião pessoal sem ser requisitada. Apenas com pessoas próximas. Pode-se dizer que sou uma pessoa bem seletiva com quem vou me relacionar. Assim como tem pessoas que são abertas, mas não são sinceras. O Jax, se você for notar, ele estava começando a se abrir com a Pomme, conversando as coisas de forma mais séria, falando até mesmo o seu ponto de vista sobre as coisas. Além de dar sua opinião sobre assuntos que, normalmente, pessoas em busca de demonstrar virtude iriam o repreender e cobrar que ele também seja virtuoso. Não só isso, como ainda pergunta a opinião da Pomme. Olha só, você acha mesmo que a Gangly é capaz de ficar feliz? O quê? Ah, sei lá, a máscara de comédia dela ainda quebra todo santo dia. Ela acha mesmo que essa amizade dela com Zubo vai resolver isso por magia? Nessa cena, é nítido que ele não tá querendo zoar a Gangle, mas se tratava de uma dúvida real. Pensam no seguinte exemplo. Vocês estão na escola e o professor passa um trabalho em grupo, que vai contar muito para a nota final de cada um de vocês. E seu grupo dividem as tarefas que cada um será encarregado de fazer. Porém, uma das tarefas que envolva muitos cálculos é deixado para o aluno que sempre teve dificuldade em matemática, que sempre tira a pior nota da matéria e que sempre está de recuperação. A maioria, em demonstração de positividade, disse que por isso que deveria ser ele quem deve fazer essa tarefa e que confiam nele. Já você decide só não opinar, pois, se você questionar, sabe que vão te julgar por duvidar da capacidade de alguém. Mas para o seu amigo, você sabe que ele não vai te julgar e vai entender que sua dúvida é genuína e vai ser racional com você, sem te cobrar a demonstração de virtude. E você pergunta, será que tá tudo bem deixar ele com essa tarefa mesmo? Não é melhor deixar com uma tarefa que ele tenha mais facilidade? お前、本当にこれでいいわけ？俺にはどうすることもできないよ。
É isso que eu vejo nessa cena. Porque, como eu disse antes, o Jax notou que a Pomni não liga para o que os outros dizem dele, e sempre tira as conclusões por conta própria. Talvez ela até tenha achado ele babaca, mas aparentemente não acha que ele é uma pessoa ruim, como os outros personagens dizem que ele é. Por isso ele sente mais confiante em se abrir com ela, pois ela vai ser mais racional e compreensiva com ele, e não vai cobrar demonstração de virtude dele. Até porque, levando em consideração as coisas que ele faz, você não vai esperar isso dele, né? Por conta disso, eu discordo que ele não estivesse sendo sincero com ela. E teve pessoas também que concluíram que ele tem medo de se aproximar de outras pessoas. E eu também discordo disso. Porque foi ele quem se aproximou da Pomni, e não ao contrário. Não só isso, como também começou a se abrir, como eu disse anteriormente. Quanto mais ele conhecia a Pomni, mais ele ficava interessado em se aproximar e passando a confiar nela. Até mesmo falando sobre coisas pessoais dele. E nem vem dizer que não tem, porque você deu piti 2 vezes quando viu milho. Dessa vez você me encurralou, hein? Olha, sei lá, o milho tem vários daqueles grãozinhos. Aliás, nós já sabemos o como é raro do coelho soltar essas informações. Na verdade, são praticamente nulas. Afinal, ele mesmo sabe que não é legal você dar informações pessoais pra qualquer um. E tudo aquilo que você me disse. Eu disse um monte de coisa, né? Eu não tô nem um pouco animado pra pensar na consequência Não, disso. não. Na verdade, ele só para de tentar se aproximar da Pomni quando ele é colocado como algo que vai fazer mal pra ela. E logo depois, a Pomni, não sabendo que as pessoas culpam ele por outros amigos passados deles terem enlouquecido, ela solta o seguinte questionamento. Jax, você já pensou que é justamente isso que pode fazer uma pessoa enlouquecer? Sem saber que esse assunto era muito mais profundo pra ele. Daí ela nota o quão isso machuca ele. Mas ele percebe que falou demais e tenta desconversar novamente. Mas quando a Pomni pergunta, O que você faria se eu enlouquecesse amanhã? isso era justamente o que estava corroendo ele por dentro. Ele não quer que ela enlouqueça. E não sabendo do medo da Pomni em ser esquecida, ainda na tentativa de afastar ela, ele responde, Seguiria em frente. E provavelmente esqueceria você. sem sequer conseguir fingir indiferença. Ele acaba respondendo de forma séria e estranha. Mas vendo a reação da garota, ele parece se questionar se tinha pegado muito pesado com ela. Parecia ter machucado muito. Então ele até tenta dar uma aliviada. Fala sério, você levou mesmo essa piada pro coração? Revida! Você tá doida? Eu disse pra revidar! Nesse momento, assim como Jack estava tentando fazer ela atirar nele, ela fala pra ele revidar como forma de comprovar que sim, era tudo mentira e que ele se importa com ela. Até que ele solta. Só porque eu não revidei significa que eu secretamente me importo contigo? Sou só um feto de franguinho incompreendido em um ovo que precisa ser aberto. Não, eu não sou. Nessa cena, indiretamente, ele expõe exatamente como ele se sente, incompreendido. Na verdade, eu até entendo ele. Afinal, é nítido como a forma que ele enxerga a realidade deles é completamente diferente da dos outros personagens. Por isso ele estava tentando se aproximar da Pomni, porque ele sentiu que se tinha alguém que podia entender ele, seria ela. Não que ela fosse começar a agir como ele. Inclusive, ele fala para ela achar o próprio estereótipo dela. Mas o simples fato de ter alguém que te entenda. Depois, ele usa os rótulos de uma maneira bem mais claras. Vocês são meus joguetes. E eu morro de alegria quando eu faço vocês sofrerem. Eu sou aquele que causa dor por diversão. Aqui, ele claramente está dizendo, isso tudo que falam de mim é tudo verdade. Eu sou exatamente assim. Você deveria me odiar, assim como os outros me odeiam, porque eu sou mau, sou uma pessoa ruim pra você. Não tem por que você querer se aproximar de alguém como eu. Não tem nada pra achar em mim. Então, por favor, para de procurar. Agora, falando algo que provavelmente vai fazer vocês me odiarem, principalmente depois desse vídeo, é que até agora, o Jax é meu personagem favorito da obra. はおいラギ言葉は慎重に選べよ Ok, pera. Sei que vocês devem estar falando, então por isso você fez um vídeo pra defender ele, ou algo assim. Mas acontece que não. Eu sei que ele é um personagem muito odiado, pelo menos no Brasil, aparentemente. Na verdade, não é pra fazer ninguém a gostar ou deixar de gostar dele. Isso não quer dizer que eu concorde ou não com as atitudes dele ou algo assim. Na verdade, nem todo personagem que gosto eu gostaria de ter como amigo. Assim como nem todo que eu não goste quer dizer que não seria amigo deles na vida real. Pra ser sincera, eu normalmente gosto de personagens com uma personalidade um tanto quanto duvidosa.
Sendo sincera, eu meio que considero que eu sei separar a vida real da ficção. Eu sei que é bizarro falar isso, mas gostei dele. Ele vai causar problema e entretenimento pra gente. Ele é um maluco de carteirinha. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pro Jacan deve ser uma merda. Mas pra mim que tô assistindo, por favor, tenham coisas piores. Tendo em conta que meu gosto pra humor na ficção é meio... É o Sasori. Que Deus te elimine. Amém. Mas tem personagem que te cativa pela história, pela personalidade, ou porque você acaba se identificando com ela em algum aspecto. No caso do Jax, eu só achava que era o personagem mais legal de assistir, digamos assim. Mas depois desse app, comecei a gostar mais dele por conta dessa cena. Não tem nada pra achar em mim. Então, por favor, para de procurar. Eu não estava esperando esse tipo de coisa da série, mas acabei me identificando com ele nessa cena. E parando pra pensar agora, faz sentido as pessoas não terem visto essa interpretação, pois cada um tem experiências de vida diferente, e provavelmente foi com base nas minhas que acabei entendendo desse jeito. Tá, mas por que tô falando tudo isso? Enfim, queria comentar o que eu espero pros próximos episódios. Não é uma teoria, mas só algo que gostaria de ver, que é algum personagem, sei lá, o Kinger parece bem adequado, afinal ele é bem lúcido e sábio quando tá no escuro, chegasse no Jax e falasse, deixa ela escolher. Sabe? Eu sei como é esse sentimento de não se achar uma pessoa boa, de não entender por que seus amigos gostam de você e de achar que a vida das pessoas que você ama seria bem melhor sem você. Mas se tem uma coisa que me fez parar de pensar nisso, foi dizer pra mim mesma, para de ser egoísta, cara. Ok. Sendo mais claro, você, no lugar da pessoa, você não iria querer escolher, sabe? Você tomar uma decisão por outra pessoa, por mais que, na sua cabeça, seja pro bem dela, será que é mesmo? Ou será que é pra você? Pode parecer não fazer sentido, mas exemplificando. É como pegar um pássaro e prendê-lo em uma gaiola dentro de casa. Por mais que você goste de vê-lo voar, você faz isso porque sabe que é mais seguro pra ele, e diz que é pro bem dele, sendo que é você que não suportaria vê-lo se machucar. Mas será que ele realmente gostaria de ter uma vida longa preso no que escolheram pra ele? Enfim, se você se identifica com esse tipo de pensamento, eu te digo, deixa a pessoa escolher. Se você está sendo você mesmo, e mesmo assim ela gosta de você pelo que você é de verdade, deixa ela ficar perto de quem ela gosta. いいじゃありませんか。僕は今のジャミルさんの方が好感が持てますよ。なんだニヤニヤして気持ち悪い。 Falando sobre outras teorias. Vi gente levantar a questão de que Jax realmente só gosta de ser mal com os outros, porque quando é ele o alvo, ele não gosta. Citando o episódio anterior, quando ele é colocado com roupa de maid. E eu não concordo e nem discordo dessa interpretação. Na verdade, eu só não tenho opinião sobre isso. Mas explicando o porquê de eu não concordar de uma vez, é porque pra mim, nesse momento, ele já estava irritado pelo que a Hagata tinha mencionado antes. Então, meio que pra mim, ele já não estava de bom humor. Por mais que, aparentemente, a Hagata não tenha falando nada demais, tipo culpando ele ou algo assim. Ficou claro que era um assunto delicado pra ele. Inclusive, ela mesma tinha noção disso, tanto que chegou a pedir desculpas. E outra coisa é que, por exemplo, quando ele é transformado em vegano, ele não fica irritado. Não curto democracia. Levando em conta que isso foi antes da Hagata mencionar aquilo. Sem falar que o próprio Zubal comenta estranhar ele tá tão irritado. Na boa, eu nunca vi você tão irritado assim com alguma coisa. O que leva a entender que, geralmente, ele não pilha tanto com essas coisas. Claro que pode ser também porque é a primeira vez que ele é o alvo, daí por isso que ele nunca viu Jax assim. Eu poderia falar sobre mais coisas e tal, mas eu pretendo postar esse vídeo antes do episódio 7. Além de que, já zaralhei toda a minha rotina em noite e sono pra fazer ele. Espero que tenha feito algum sentido as coisas que falei aqui. Caso não, pode só me ignorar. Eu não acompanho a autora ou vazamentos, então só tenho base nos apps mesmo. Deixando claro aqui que, apesar de ter dito que a causa foi as coisas que a Hagata disse, eu não acho que isso coloca ela como ruim ou algo assim. Afinal, ela também tem seus problemas e conflitos internos, além de ser a personagem mais insegura. Querendo ou não, é a opinião dela. E no fundo, ela só tá tentando proteger a Pomni. Enfim, finalizando, pra você, pessoinha que assistiu até aqui, obrigado pelo seu tempo. Foi trabalhoso escrever o roteiro e editar, então espero que no mínimo tenha saído algo decente. Kansei! Kansei. Coba tampangnya go pare por el apeo. Oh ya.